Pan News. Dando boas-vindas aqui ao nosso companheiro de bancada, Ney Lopes. Bom dia, Ney. Bom dia, Jussara. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para comentar fatos ligados à política local e à política nacional também. Ney, a gente pede licença só para dar uma informação aqui, né, de última hora, que foi o acidente, né, que aconteceu com o ex-prefeito Carlos Eduardo, ex-prefeito de Natal, nas proximidades de Martins. O carro capotou, mas ele e os acompanhantes que vinham com ele no veículo não se feriram gravemente. Essa informação a gente tem de pouco tempo, né, Virgínia? Pois é, Carlos Eduardo cumpria uma agenda política na cidade de Martins, e ao sair da cidade, ontem à noite, quando ele descia a serra, Martins fica numa região serrana aqui do nosso estado, o motorista que dirigia o carro, ele sobrou numa curva e terminou capotando o veículo, né? Estavam no carro Carlos Eduardo, o motorista e mais 2 assessores. E graças a Deus todos passam bem. Estão trazendo essa informação. A agenda política, né, dele como pré-candidato, que teria eventos no dia de hoje, foi suspensa por causa do acidente de ontem à noite. Ney Lopes, movimentação dos políticos pelo interior, e as estradas merecem todo o cuidado, não é isso, Ney? Em primeiro lugar, graças a Deus, Carlos Eduardo está ileso, não sofreu nada com essa derrapagem na Serra do Martins. Eu conheço bem aquela região. Uma vez, também o carro que eu ia em campanha derrapou, mas graças a Deus não houve, não capotou, apenas é meio íngreme e isso acontece. Mas, Virginia, é isso mesmo, está todo mundo aí no interior, mas eu acho que mais do que no interior, a luta está nos bastidores das pesquisas. É pesquisa para todo gosto, né? Algumas que a gente dá vontade de gargalhar pelo absurdo dos números. Está falando de quê, Ney? De que você está se referindo? Mas de quem especificamente? Eu acho que especificamente não seria interessante detalhar, porque eu seria obrigado a trazer os números todos, né? A trazer todos os números. Ney é um cavalheiro, né? Mas tem pesquisas que o bom senso logo vê que não tem sentido, né? Mas eu quis dizer apenas, Virginia, que ao invés dos contatos no interior, hoje essa guerra de pesquisa está muito mais intensa, porque os candidatos sabem que a campanha não vai se decidir nos cabos eleitorais, vai se decidir na mídia social. Ney, e amanhã, dia 2 de outubro, né, começa aí a contagem regressiva para as eleições, né? Vai faltar um ano para as eleições de 2022. Exatamente, Jussara, um ano. Amanhã tudo começa a funilar, os prazos começam a contar e a eleição está aí à nossa frente. O princípio da anualidade, que exigia que qualquer mudança tivesse que ser um ano antes, foi cumprido. O Congresso já aprovou as mudanças, aliás, mudanças insignificantes, que não trazem praticamente nenhum avanço, mas mudaram algumas coisas aí na lei eleitoral. A gente vai já falar sobre isso, mas eu queria continuar aqui na pauta local, porque estamos a um ano da eleição e esta semana, a semana que termina, também foi marcada por aquele encontro também na região oeste do estado, no domingo, se eu não me engano, foi no domingo, quando o Rogério Marinho se lançou aí como pré-candidato à vaga do Senado, a disputa pelo Senado da República aqui no Rio Grande do Norte. No mesmo grupo, 2 candidatos que agora fizeram uma espécie de acordo para que eles saiam às ruas, lancem os nomes e quem estiver em melhor condição em meados de março ou abril seria o candidato ao Senado. Estou me referindo a Rogério e a Fábio Faria. E também do outro lado, Ney, a chapa do Senado também aguarda algumas definições, porque estamos aí, Jean Paul Prats, atual senador, tentando aí ver como é que as coisas ficam para ver se tem espaço para ele. Quer dizer, ele vai esperar tudo se decidir, se não tiver ninguém, vai você mesmo. Como é que você está analisando essa disputa? Temos muitos candidatos ao Senado. Olha, são pretensões legítimas, a gente não pode deixar de ser. A mobilização é feita mais na mídia do que do ponto de vista eleitoral. Quando um candidato se lança que tem boa vontade da mídia, o nome dele é repetido. Quando tem má vontade, esquecem. Então, outros recorrem a pesquisas,
A verdade é que não tem nada definido, né? A gente só vai ter alguma definição, tanto a nível local quanto nacional, eu acho, depois do Carnaval. Até lá, tudo são hipóteses. O processo começa, é claro, como o Jussara disse, a partir de amanhã falta um ano para a eleição, mas o quadro é tão nebuloso que a gente não identifica ainda firmeza nas candidaturas. São balões de ensaio que vão sendo lançados e que, naturalmente, alguns deles persistirão e outros desaparecem. Um outro assunto, né, que tem a ver também com as eleições é a fusão. A gente já trouxe aqui nas outras semanas, né, a possibilidade da fusão dos partidos, agora é concreta, do DEM, né, e do PSL. União Brasil, a nova legenda, que deve adotar o número 44 e pretende ter um candidato à presidência. O que é que você tem achado dessa fusão, Ney? Olha, essa fusão, ela tem um objetivo. O DEM e o PSL querem eleger deputados para poder ter participação na fatia do fundo eleitoral. O objetivo dessa fusão é este: ter uma bancada na Câmara atualmente expressiva e continuar a ter, porque o fundo eleitoral é dividido em função do número de deputados. Essa fusão não terá candidato a presidente, porque não tem nomes expressivos para isso. O que eu acho é que criou-se na mudança da lei eleitoral uma figura chamada federação partidária. E essa fusão poderá abrir uma perspectiva de composição em que nasça um candidato da chamada terceira via, que seria o Rodrigo Pacheco. Hoje, Rodrigo Pacheco está no DEM, mas se ele sair, como tudo indica, para o PSD de Gilberto Kassab, esse PSD pode fazer uma federação, que é a coligação antiga, mais ou menos, com o novo partido, esse Avança Brasil, e disputar a presidência da República. E, nesse caso, o novo partido indicaria, possivelmente, o vice-presidente. Mas o novo partido ele tem um objetivo, não se engane, é só eleger deputados federal, para manter a hegemonia, força política dentro da Câmara dos Deputados, e assim pressionar o novo presidente da República. Ney, o ex-senador José Agripino, que preside esse novo partido, nessa fusão dessas duas legendas aqui no Rio Grande do Norte, já anunciou que ele também vai apresentar um candidato ao governo para as eleições de 2022. E pelas informações que a gente tem, assim que esse partido estiver oficialmente composto para as eleições do ano que vem, ele pode receber integrantes de outras legendas que poderão aí enfrentar a governadora Fátima Bezerra, que é pré-candidata ao governo do estado. Está sabendo alguma coisa sobre isso? Olha, é claro que esse novo partido do Rio Grande do Norte, como eu já disse, pode receber outras legendas via federação. Outros filiados de peso para concorrer. Exato. Filiados é outra coisa, porque você falou legenda, seria federação. Bem, outros filiados é uma questão de mobilização que o senador Zé Agripino poderá fazer. Ele para ter candidato, o partido dele ter candidato a governador, precisaria ou de filiados ou de se compor numa federação partidária, como eu falei há pouco. Mas até agora não há sinais concretos disso. A gente não tem ainda esses nomes, né, que poderiam fazer parte aqui dessa nova legenda. Nem ainda sobre a questão dessa nova legenda, né? Existe uma discordância, né, do novo partido quanto a apoiar ou não o presidente Bolsonaro. Né? O ACM Neto quer independência responsável, né? Seria quase um bloco independente. Olha, eu li na semana passada a entrevista de ACM Neto no Globo. Foi um fósforo aceso no barril de gasolina. A ACM Neto defendeu ele próprio. Por quê? Porque na Bahia ele tem, na coligação na qual ele disputa o governo do estado, partidos e filiados ligados a Bolsonaro. Então ele quer acomodar a situação dele. Já o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL e que será presidente do novo partido, não admite essa história de apoiar Bolsonaro.
Então você está vendo que esse novo partido já começa dividido. São as vaidades, né? Os egos. E se a gente fizesse um levantamento dos egos, parece que todos eles se concentraram nessa nova legenda. Vai ser difícil acomodar isso, porque, naturalmente, a legenda só terá sentido se ela for uma legenda de oposição, como já foi dito pelo Luciano Bivar. Eles saíram do PSL, ou muitos deixaram o PSL, como é o caso do deputado Girão aqui, justamente que apoia Bolsonaro. Essa história de acomodar que a CM Neto disse no Globo é muito bom para ele na Bahia, mas eu acho que não é bom para o novo partido. Essa concentração de egos que você está falando, Ney, é muito cacique para pouco índio, né? Dentro de um partido Podia só. ser Ego Brasil, o nome do partido, né? Você resumiu bem, muito cacique para pouco índio. E eu conheço bem, isso daí vai dar muita dor de cabeça. Já está dando. Se a gente trouxer o novo partido para o RN, o senador José Agripino, você na semana passada me disse que acredita que ele mantém aí o comando dessa legenda aqui no RN. Mas a deputada Carla Dickson está se mexendo para presidir também o partido, ela que detém um mandato, mesmo sem ser oficialmente a detentora desse mandato, mas está lá com a cadeira na Câmara Federal, o que acaba fazendo uma diferença para a questão do fundo partidário também, não é, Ney? Olha, sem dúvida que é. E eu sei, pelo que ouço dizer, não estou tão bem informado, que a deputada quer. Mas eu acho, e dizem que a deputada tem como padrinho Luciano Bivar, que é o presidente. E o Zé Agripino tem como padrinho ACM Neto, que é o secretário-geral. Você está vendo que já começa aí com uma fissurazinha, né? E que ninguém sabe quem leva melhor. Eu acho que pela representatividade, e a gente tem que fazer justiça, o nome de Zé Agripino é um nome muito mais expressivo. É um ex-senador, tem uma história política. A deputada Carla Dickson está lá por um acidente. O marido é do PT, ela é do outro lado, e eu não sei se é um bom caminho para esse novo partido. Na verdade, o marido dela, o deputado Albert Dickson, ele apoia, está na bancada da base de apoio da governadora Fátima Bezerra na Assembleia, não é isso, Ney? É verdade. E ela na oposição a Fátima lá em Brasília. Quer dizer, fica uma situação contraditória, mas não sei. Ney Lopes, vamos trazer o noticiário aqui para essa semana, marcado também para a entrega do novo plano diretor da cidade. Chegou à Câmara Municipal, mesmo sendo um documento com a sua força técnica e voltado para as ações administrativas da gestão, a gente sabe que é uma peça política importante que está nas mãos dos vereadores da capital. Acompanhou essa entrega e como é que você viu aí o bloco independente, aquele que foi criado há pouco mais de 2 semanas, já perdendo seus integrantes? E o retorno também da liderança, né, de Nina Souza para a bancada do prefeito. O retorno de Nina, eu disse aqui, né? Disse, você cantou isso. Você disse, é possível que ela volta. Eu conheço o estilo de Nina, vai e volta, que cria uma crise, depois ela mesma apaga o fogo. Dela e do bloco que ela comeu, eu disse aqui, ela volta e você voltou. Disse. Como voltarão, se não todos, a grande maioria desses que estão no tal grupo independente. Agora, o que eu acho importante é esse plano diretor. Isso é um fato muito importante. Natal precisa definir regras em relação ao seu futuro. E faz muito tempo que o plano diretor não é revisado. É uma tarefa difícil, vai enfrentar radicalismos, incompreensões, mas eu acredito que na Câmara Municipal tem vereadores à altura de cumprirem com o seu dever e aprovarem uma nova redação do plano diretor à altura do que Natal exige. Eu torço por isso. E hoje, né, Virgínia, tem a previsão, aí a comissão especial que vai discutir a tramitação do projeto, da revisão do plano diretor, vai ser definida nessa sexta-feira, né? A ementa do projeto foi lida na última quarta-feira na Câmara dos Vereadores, após a entrega por parte do prefeito Álvaro Dias e o pedido para que o texto tramite em caráter de urgência. Então, uma estratégia é se criar uma comissão especial para analisar esse documento que tem tanto peso e tanta importância nele. Esse é realmente um documento de muito peso. É preciso não apenas que os vereadores que vão dirigir sejam selecionados à altura da tarefa, mas também que, na medida do possível, seja ouvida a sociedade, técnicos e os temas mais controvertidos
tenham assessoria à altura, sobretudo de comparação com o que acontece lá fora, porque muita gente quer fazer de Natal uma coisa atípica, totalmente desconectada da realidade urbanística do país e do mundo. É preciso uma visão mais ampla e isso será obtido, a Câmara alcança isso através de audiências com a comunidade, com os técnicos, etc. Ney, qual a sua expectativa para a votação? Você acha que esse projeto vai ser votado ainda esse ano? Ontem a gente conversou com o secretário aqui da CEMUB, Tiago Mesquita, ele disse que a receptividade foi muito boa, né? Muito amistoso, o clima na recepção aí do plano, e garantiu que acredita que esse ano ainda deve ser votado, né? Conta com essa boa-fé dos vereadores. Olha, haverá um grupo na Câmara com esse desejo, com esse propósito, e eu torço que eles consigam. Agora, se você pedir minha opinião sincera, eu não acredito. Eu acho que vão fazer tanto oba-oba, tanta pressão, tantas dúvidas, tanto alvoroço, que num ano eleitoral, praticamente num ano eleitoral, porque nós estamos quase no fim de 2021, vai ser muito difícil até maio do ano que entra aprovar. Mas eu torço que seja aprovado. E a oposição, mesmo sendo minoria e bastante minoria na Câmara, ela está bem orientada, viu, Ney, para tentar desgastar aí com esse projeto, desgastar a imagem do prefeito Álvaro Dias, e vai tentar fazer de tudo. Agora, o que a gente espera é que isso seja devidamente separado, que não se misture a necessidade que a cidade tem de se desenvolver com as eleições de 2022, porque com o ouvido colocado no chão, a gente está percebendo que tem muita interferência que vem ali da BR-101 para ali nas proximidades da Campos Sales, né? Quer dizer, governo do estado também com seus holofotes políticos acesos para tentar desgastar a imagem do prefeito nesse processo do plano diretor. Isso você tem toda a razão. E eu espero que essa tarefa maléfica do maléfica, é uma tarefa maléfica. Maléfica, não prospere, porque Natal precisa avançar. E só avança com um plano diretor moderno e à altura das regras que já existem em todas as cidades brasileiras. E 14 anos que a cidade está sem revisar o seu plano diretor. Imagine o tempo que se perdeu se a gente comparar com outras cidades mesmo, até mesmo com Parnamirim ou outras capitais como João Pessoa, os investimentos que foram para esses locais e que Natal acabou perdendo. Virgínia, você lembrou bem Parnamirim. Parnamirim cresceu. É uma coisa positiva, ninguém pode negar e aplaudir. Agora, o crescimento de Parnamirim foi muito em função do imobilismo do plano diretor de Natal. Natal trancou-se, botaram um cadeado, por exemplo, no processo de construção, de exigências exageradas. Aí a cidade foi para Parnamirim, que teve um crescimento urbano acentuado. É preciso ver que uma cidade, para crescer, tem que ter regras que permitam uma vida saudável, compatibilizando os princípios urbanísticos do meio ambiente com a necessidade de avanços, por exemplo, de construções, de edificações, etc. Não pode ser imobilizado. Ney, agora mudando um pouco de assunto, um assunto que está na boca do povo a semana inteira, hora a semana, hein, Virgínia? Há dias, há muitos na dias, boca e no bolso. Que é o preço do combustível, né? A gente tem trazido aqui debates constantemente sobre esse assunto, o preço da gasolina que mobilizou também o mundo político, né? Olha, a gente tem que fazer justiça, sabe, Jussara? O presidente da República e o Congresso estão tentando uma solução. A gente não pode dizer que eles estão de braços cruzados. Agora, é uma solução difícil, mas eu acho possível. Por exemplo, fala-se na criação de um fundo. Esse fundo, os recursos viriam do imposto de exportação de combustível. Como os combustíveis, ora aumentam de preço, ora diminuem, esse fundo poderia ter uma boa receita para compensar os aumentos que viessem a ocorrer em razão do mercado internacional. É claro que outro ponto a ser atacado, a ser analisado, e é muito delicado, é o ICMS. Eu sou a favor de um ICMS único. Por que ICMS diferenciado para a gasolina? Tem que ser um ICMS único no país. E, em função disso,
encontrar alternativas que possam, através desse fundo, compensar alguns prejuízos. Mas é uma tarefa muito difícil, ninguém se engane. Atualmente as alíquotas, elas são calculadas estado por estado, através da substituição tributária, e são calculadas quinzenalmente. Então você vai ver diferenças tributárias de Natal com João Pessoa, com Recife, etc. Isso tem que acabar. E para acabar é preciso ter algo que compense. Agora, infelizmente, embora haja boa vontade do presidente da Câmara, que tem falado nisso, Arthur Lira, e do próprio presidente da República, a coisa está muito politizada. E politizada mobiliza governadores, que logo colocam-se em confronto com o governo federal. O que não pode, Virgínia e Jussara, é continuar a gasolina de R$7. Porque daqui a pouco é 10. E as previsões são essas, né? De continuar o negócio subindo. Não pode. Isso não pode. Ney, mas também, por outro lado, a questão dos impostos, né? Porque fica o governo federal, o presidente Bolsonaro, atribuindo ao ICMS estadual esse acréscimo da gasolina, e os governadores dizendo que é preciso falar a verdade e criticam a política da Petrobras. Mas o que a gente percebe é que não há, de ambas as partes, nenhum interesse de perder receitas, né? Se a gente acompanhar o crescimento da receita estadual hoje, ele é todo fruto aí do ICMS dos combustíveis. E é um preço final, é o preço que está na bomba. E quanto mais essa gasolina sobe, mais o governo arrecada. Então a gente está vendo que o preço que o consumidor está pagando para que o Estado tenha um acréscimo de receita está pesando muito também. Não há interesse, o próprio secretário Carlos Eduardo Xavier disse que o governo não vai mexer na tarifa, no imposto, alegando que isso não vai fazer diferença. Mas alguns especialistas já colocaram aqui também que, se fosse o caso, nós tínhamos um ICMS de 17% aqui no Rio Grande do Norte, né, sobre o preço do combustível. Hoje é 29%, quase 30%. Então teve esse grande salto. E alguns economistas defendem que uma das saídas seria também taxar esse combustível não na bomba de ICMS, mas lá na refinaria. Mesmo que o percentual saísse da casa dos 25%, chegasse até 50%, ainda seria mais vantagem para o consumidor se esse imposto fosse taxado lá no começo e não no fim, porque está ficando muito caro. E o poder de compra do brasileiro diminuindo, né? Eu estou lendo aqui no estado de São Paulo hoje um comentário muito interessante. Diz o seguinte: o imposto, como solução, o imposto estadual seguiria a mesma forma de cobrança dos federais PIS e CONFINS e deixaria de variar na proporção do preço do barril do petróleo ou do câmbio, principais fatores que hoje fazem com que a gasolina vendida nas refinarias tenha elevações constantes. Quando a refinaria baixa os preços dos combustíveis, esse preço não é reduzido na bomba, sendo que o tributo já foi cobrado antecipadamente pelo valor tabelado. Quer dizer, baixa não reduz porque o imposto alto já foi cobrado. Você está vendo que é um xadrez, né? Esse comentário é muito interessante aqui no estado de São Paulo. Pois a gente tem que encontrar uma maneira de sair desse impasse. E o auxílio da Petrobras, 300 milhões aí para financiar a questão do gás, Ney, gás de cozinha. Como é que você acompanhou a decisão administrativa da empresa? Eu acho que é uma maneira... Eu sempre defendi que essas propostas de arroxo excessivo, de equilíbrio, o equilíbrio fiscal tem que haver, você não pode deixar de ter contenção. Mas o Estado, principalmente uma empresa estatal, ela tem que ver também o lado do bem-estar da população. E se tiver de perder dinheiro, que perca, mas faça política social. Isso que a Petrobras está fazendo é correto no momento de crise. Claro que a gente não deseja que isso se prolongue por muito tempo, até que a economia se equilibre, mas o Estado, sobretudo nesse período de pandemia, ele tem que chegar perto do bolso da população. Ele não pode ficar só nessa história de dar lucro para os acionistas. Eu defendo muito isso. Ney, voltando um pouco agora para a questão eleitoral, Sérgio Moro. Sérgio Moro voltou, o que ele está querendo, Ney Lopes? Bem, ele voltou, está ligado ao Podemos, né? Eu soube que na quinta-feira ele teve um almoço com adeptos e chegaram à conclusão de que ele não seria candidato a presidente porque
a essa altura se tornava difícil. E o que ele está sonhando, ao que eu soube, em divulgações e análises que li, é ser candidato ao Senado pelo Paraná. Então eu acho que ele vai terminar candidato ao Senado pelo partido Podemos. Ney, terceira semana, eu estou calculando aqui, tá? Jussara abriu uma tabelinha de Excel e a gente está registrando toda semana. Chegamos à terceira semana com o presidente da República cumprindo o que disse na carta, pós 7 de setembro, né? Estamos aí... É bom, né? É bom, isso é bom, né, Jussara? É bom você ter feito isso para a gente acompanhar. Agora, eu imagino a ansiedade de todos nós nesse acompanhamento, né? Porque a gente de manhã liga a televisão, o que é que ele disse hoje, o que é que ele disse ontem. Ele fez uma live ontem, até que falou pouco, falou mais na gasolina, etc. Pois é, né? Tá mantendo o que assinou naquele documento com o presidente Michel Temer, o ex-presidente Temer. Isso é importante, porque dá uma trégua ao país, né? Agora, o grande problema do presidente, Virgínio e Jussara, que eu vejo hoje, é essa definição dele por um partido. Ele tem que definir isso por um partido. Ele não pode querer disputar uma reeleição sem ter partido. E a gente não sabe. Voltaram a conversar com Roberto Jefferson, mas o Palácio do Planalto há correntes que desaconselham, porque a imagem de Roberto Jefferson não é boa no PTB. Eu acho que a solução de Bolsonaro vai ser ele ir para um partido pequeno e fazer uma federação partidária com o PP de Ciro Nogueira. Porque Ciro não entrega o partido a ele porque tem medo de perder o comando. Então eles fazem uma federação, PP e esse partido menor que Bolsonaro vá. E assim viabilizar uma legenda para ele disputar a reeleição. Não sei, isso é um palpite que eu tenho. E Lula, o ex-presidente Lula buscou o Centrão, né? Tem informações aí de um jantar em Brasília que aconteceu na quarta-feira. Ney está por dentro dos bastidores. Nem sabe até do cardápio. Até o vinho que foi servido. Eu não sei, no cardápio eu não sei, mas eu falei com um jornalista, muito amigo meu de Brasília, disse que foi um jantar de muitas declarações de amor. Lula com Sarney, com Romero Jucá, na casa de Eunício Oliveira. Ele é Eunício com o centrão do seu tempo, né? E tudo convergiu para apoiá-lo, ele mostrando-se muito sensível a uma linha amena ideológica. Eu não sei como é que Lula vai para esse jantar, o que é que ele vai explicar ao PT depois. Porque a gente sabe que no PT já existe hoje, nos bastidores, muita reação ao nome de Lula, porque acha que ele está muito flexível e eles não desejam essa flexibilização. Mas a verdade é que houve o jantar, Lula aproximou-se do Centrão, jantou com o Centrão, defendeu medidas tipicamente chamadas conservadoras, de direita, quer um vice do Centrão. E eu não sei para onde as coisas vão caminhar, né? Mas que ele está fazendo essa manobra, tá. E essa reação, ela existe realmente dentro do partido. A gente está acompanhando, inclusive, hoje o Sistema Tribuna traz essa informação, né, Jussara? Não, ele na quarta-feira, dia 29, né, deu algumas declarações dizendo que o PT não presta em algumas coisas, né, entre aspas aqui, que tem defeitos, que precisa consertar, né? Então tem essa... Há uma... Desculpe, Pois não, pode falar, amigo. Mas há uma cisão muito grande no PT, é porque não aparece, sabe? Aliás, aqui mesmo, dentro do Rio Grande do Norte, o partido traz essas características. A deputada Natália Bonavides é uma delas, que não aceita, inclusive, alianças, possibilidade de aliança com o MDB local, né? Imagine esse centrão que Lula está procurando, o que é que ela não deve pensar? Você veja o seguinte, se Lula, além do centrão, buscar reavivar uma aliança com a esquerda, ele vai ter muitas dificuldades, porque os partidos de esquerda, a começar do PSOL, acusam o PT de não ouvi-los, lançar o Lula sem ouvi-los. Há resistência também desses partidos. E dentro do PT, muitos acham que Lula deve ser respeitado pelo seu significado histórico, mas não deveria ser o candidato agora porque está muito desgastado. Então essa história de dor de cabeça eleitoral, só quem tem não é Bolsonaro não, nem tampouco a indefinição da terceira via. O PT também está passando por isso.
Ney, a gente já está se aproximando aqui do fim, mas não podemos deixar de falar da CPI, né? Da CPI do Senado, e também a nossa CPI aqui da Assembleia, né? Tem 2 CPIs aí tratando da Covid. A nossa CPI é a única do Brasil, né? Estadual. Eu queria que você comentasse também as CPIs. A semana das CPIs, né? CPIs. Em Brasília, totalmente voltada para a questão do plano de saúde Prevent Senior, né? Aquele plano de idosos que está sendo também alvo de investigação local, e a nossa Assembleia também com a CPI local. Olha, eu acho que ambas se perderam, tanto a local como a nacional. A nacional é uma lástima. Eu nunca vi uma CPI perder tanto o foco, o equilíbrio, como essa CPI da Covid. Não é da agora, de muito tempo. Começou com aquela forma inquisitorial com que Renan tratava os depoentes, né? Olhava, perguntava e dizia, diga sim ou não, sim ou não. Eu acho que nem na época de Hitler existia isso. E hoje, atualmente, a CPI convoca gente desnecessária. Esse empresário que foi ouvido no início da semana, ele foi lá, não havia razão de ir. Aí eles acharam pouco, colocaram o nome da mãe dele em jogo, que faleceu recentemente, e por isso a CPI está sendo processada por ele no Supremo Tribunal Federal, por usar a imagem da mãe de forma indevida. No Rio Grande do Norte também a CPI começou unicamente por um propósito eleitoral, não identificaram o foco da CPI, quiseram trazer governador para depor, que eu disse aqui que não podia e não pôde. Enfim, está terminando sem ter começado. Essa é a verdade. Ontem estiveram aqui 3 deputados da Paraíba, e a expectativa para agora, para outubro, que está começando hoje, dia 1º, é a vinda de Carlos Gabas, né, que é um dos nomes, um dos operadores do consórcio Nordeste, que foi convidado pela CPI. Vamos aguardar, porque de todos os depoimentos, esse é o mais aguardado para a semana que vem. Sem dúvida. Será uma contribuição, pelo menos, para aclarar os caminhos, né? A gente saber fixar uma pauta, porque CPI, de acordo com a Constituição, tem que ter um foco, tem que ter um fato determinado. Você não pode fazer CPI para investigar genericamente, tem que ter um objetivo. E isso é que precisa ser definido. É isso aí. Agora são 8h38. Repita. 8h38. Ney, a gente se encontra então na próxima semana, né? Discutindo aí os assuntos da política da semana. Muito obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana para você. Muita saúde. Obrigado a você, Jussara, Virgínia, e ao ouvinte pela paciência da audiência. Bom fim de semana para todos. Obrigada, Ney. Obrigada. 8h39.